Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um Entre Amigos, um quarter novo aí, um trimestre novo. Estamos com um formato mais dinâmico, com perguntas e respostas, estudando a Bíblia. E o tema é educação e redenção, que é um tema mais propício para uma época de coronavírus como essa, né? E o tema de hoje é família. Família, aquela que almoça junto todo dia, nunca perde essa mania, né? Família é algo essencial para todos nós. Família, ela nos viu nascer, crescer, se desenvolver. Com a família, a gente ri junto, a gente chora junto, a gente se diverte, a gente divide os melhores e os piores momentos, a gente briga e no final dá tudo certo. Com eles, a gente se torna quem nós somos, com nossas manias, com nossos valores, o nosso jeito de ver o mundo. Tudo isso vem da família, né? Agora, tem uma questão importante que geralmente se deixa de lado. Embora a família seja tudo isso que nós falamos, a família tem um papel muito maior do que só esse de criar e desenvolver pessoas para o mundo. A família é uma instituição criada no Jardim do Éden por Deus, e a família foi a primeira coisa afetada pela queda do homem, não é? Então, se a gente não entender o propósito da família na redenção, no plano de redenção de Deus, nós vamos ter consequências eternas, não só para nós, como para os nossos queridos familiares. Então, hoje, estou muito feliz de ter aqui minhas duas queridas amigas aqui, a Regiane e a Luana, para estudar a Bíblia com a gente e discutir a importância da família no plano de redenção para Deus. A Regiane é a nossa convidada especial, mãe, médica, que é mais o quê, né? Ela tá viva, está sorrindo aqui, então estamos muito felizes que ela está aqui com a gente, que são realmente duas áreas dificílimas da vida e, como a gente diz aqui nos Estados Unidos, bless your heart, viu, Regiane? Não só ter feito medicina, mas agora está homeschooling, né? As suas crianças, assim como minha esposa também. E a Luana já é nossa facilitadora, nossa colaboradora aqui do grupo há muito tempo, temos muito feliz de estar com ela, tê-la com a gente aqui também. Então, vamos para a oração para começarmos o nosso estudo. Vamos orar. Querido Deus, que o Senhor possa abençoar nosso estudo, que a gente possa abrir a palavra e descobrir a importância da família no plano de redenção. Que o Senhor abra o nosso coração e que a gente possa estar aberto ao que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos começar agora falando sobre a família, né? A família, como eu disse, tem um propósito maior. Ela é a sala de aula de Deus. Esse trimestre estamos falando da área de educação. Então, a família é como se fosse uma sala de aula. E é ali onde Deus ensina, desde o começo ensinou Adão e Eva, e hoje ele ensina nossos filhos através de nós. E nos ensinou através de nossos pais, né? Então, no estudo de hoje, nós vamos discutir princípios bíblicos em 3 famílias. Na família de Adão e Eva, na família dos israelitas, quando eles saíram do deserto, na época de Moisés, e na família de Daniel, quando ele foi para o exílio, como isso impactou a vida dele. Então, antes de começar, vamos ler o nosso texto-chave de hoje? Vamos ler, então. Provérbios 1:8. Parece até minha mãe falando para mim isso, né? Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que é curioso sobre esse verso é que um verso antes desse aí é o verso que eu coloquei abaixo, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, a gente honrar e respeitar os pais, a gente saber viver numa relação familiar saudável, é o princípio da sabedoria. E esse temor do Senhor, eu queria até abrir para vocês, que vocês dissessem para mim, que há muita confusão nisso, as pessoas acham que a gente tem que ter medo de Deus. O que é esse temor do Senhor e como isso se relaciona com o contexto de pai, mãe, de família? Regiane ou Luana, o que vocês acham? A irmã White fala, né, que os nossos filhos, eles vão conhecer a Deus, a visão que eles vão ter de Deus é através de nós. Nós vamos ensinar aos nossos filhos como é Deus. Então, esse temor é um respeito, né? Um respeito a Deus. Nossos filhos, eles têm que nos respeitar, mas se eles tiverem medo de nós vamos estar perdendo, nós estamos perdendo o objetivo da nossa educação, porque o medo, ele não transforma, o medo, ele não faz modificações de caráter, o medo, ele afasta, ele congela as pessoas, e as pessoas que têm medo de Deus, elas não podem ter uma conexão com Deus. Da mesma forma, eu acho que acontece na educação, no lar, né? Os filhos que têm medo dos pais por
por qualquer razão. Às vezes existem abusos, né? Muitas vezes abuso físico, abuso emocional, e você vê crianças que o pai chega em casa e a criança paralisa. Existem momentos na vida das crianças que elas paralisam, ou a escola, por qualquer autoridade, já sejam os pais, quando existe um abuso, né, os pais ou os professores, ou qualquer autoridade que ela encontra, ela se paralisa, porque não existe educação no medo. O medo não educa, né? O medo separa, o medo afasta. Então, eu acho que esse verso, o temor do Senhor é assim, o respeito ao Senhor, é adoração. Deus, ele é digno do nosso respeito, da nossa adoração, do nosso louvor. E quando nós temos isso, esse é o princípio do conhecimento. Nós vamos conhecer a Deus quando nós nos achegamos a Ele. O medo afasta, o que aproxima? É o conhecimento do Senhor. Eu acho interessante que a gente vê num dos textos de Ellen White na lição, diz assim, ó, as crianças não podem ser levadas ao Senhor pela força, elas podem ser guiadas, mas não empurradas, né? Então, o Deus que eu sigo é um Deus que morreu na cruz por mim, não é? Então, é uma linha bem tênue quando você é pai e mãe, porque você tem que exercer uma autoridade, e você não pode mostrar que você é fraco, mas você não pode ser carrasco. Então, é muito difícil você usar a noção de autoridade bíblica, que é uma noção de um pai que morreria pelo filho, não é? Então, eu acho que aí que é a dificuldade, que o temor vem daquele verso que diz assim, que o amor de Cristo nos constrange, né? Então, como pai, como mãe, é um amor sacrificial, que muitas vezes a gente atropela, né? E a gente usa a força. Então, eu acho que realmente é um temor pela admiração, né? É algo bem, bem complexo. Só para completar também, eu acho bem interessante que realmente a família é a primeira escola. O bebê nasce, ele é uma esponja e quem vai ensinar tudo para ele são os pais, né? A mãe ou o pai, os dois juntos. E esse verso, para mim, ele é o propósito da educação, né? Mostrar para o filho que, através do pai dele, com uma correção, com uma repreensão, ele pode chegar num caminho certo. E esse é o reflexo, o pai faz o reflexo de Deus, né? Deus não diz pra gente, você não deve ir por esse caminho porque ele é um Deus ciumento, possessivo. Não, mas porque ele conhece e ele sabe o que é melhor para nós. Então, o pai e a mãe têm esse poder de apresentar Deus como um Deus que se preocupa, que ama, e não como um Deus carrasco que quer forçar a gente a estar ao lado dele. Não, da mesma maneira que a gente obedece os nossos pais por amor, e eles nos repreendem ou nos instruem porque nos amam, essa é a mesma relação que a gente aprende dos nossos pais em relação a ver como Deus nos ama e nos quer também orientar. É muito importante a gente entender que quando se diz aí nesse verso, meu filho, preste atenção à correção do seu pai, não deixe a instrução da sua mãe. Instrução, correção, parece muito palavras, né? O pai vai falar para os filhos, olha, não faça isso, meu filho. Mas nós que somos pais, nós entendemos mais cedo ou mais tarde que os nossos filhos, eles não vão fazer o que nós falamos, o que nós ensinamos com palavras. Eles vão fazer o que nós ensinamos com os nossos atos. As palavras, elas são infrutíferas se elas não forem acompanhadas de atos que não contradizem aquelas palavras. Então, se eu quero ensinar para o meu filho que ele deve amar a Deus, que ele deve ser paciente, que ele deve respeitar o irmão, eu não posso desrespeitar o meu filho. Não é? Então, assim, essa educação, eu imagino que... Eu costumo falar que quando Deus nos deu o privilégio, né, e essa grande responsabilidade de ser pais, Ele nos deu a oportunidade de nos reciclar. Se existe algo que nos vai reciclar como ser humanos e ter a oportunidade de outra vez, ok, essas coisas que eu fazia errado agora, eu tenho chance de renovar, é a maternidade, é a paternidade, essa é parenthood, né? É a gente, assim, realmente, não é fácil você não se contradizer com seus filhos que você está convivendo todos os dias, porque eles estão vendo... Tudo, né? Eles anotam tudo que você fala e falam, mas você... Exato, eles veem... Eles estão vendo, meu pai e minha mãe diz que eu não posso gritar, mas ele está gritando, ela está gritando o tempo todo.
né? Então, assim, essa correção e essa instrução é muito mais, muitas vezes, com o que nós fazemos do que com o que nós falamos, né? E quando os pais estão conscientes a todo instante de que eles estão diante de uma esponja que está absorvendo tudo, eu acho que isso coloca eles numa posição de ter mais sucesso. Eu não sou mãe, mas eu observo muito estilos de paternalidade, né, ou de maternidade, a paternidade. E eu acredito que sim, que aquele que está consciente de que é o seu exemplo que vai realmente influenciar a criança é o que acaba tendo mais sucesso. Vamos, então, dar uma olhada na história de Adão e Eva agora, para ver que princípios que a gente pode aprender. E a pergunta aqui é simples. Que princípios Deus ensinou Adão e Eva no jardim? Porque corremos o risco de achar, não tinha os 10 mandamentos, então não tinha lei nenhuma, né? Os 10 mandamentos não foram criados e um dia antes podia matar e um dia depois não podia, né? São princípios eternos que foram refletidos desde o princípio, né? Então, veja bem aqui, ó. Ops, desculpa. O Senhor Deus plantou um jardim. Você plantar um jardim já demora, né? Você não faz numa hora, né? É um Deus envolvido, né? Que sujou as mãos, que teve terra entre as unhas. É um Deus que se envolve, né? E ele colocou o homem no jardim para cultivar e tomar conta dele. Então, aqui já mostra que Deus é um Deus participativo, né? Que ele quer que o homem participe e não fique só olhando, né? Deus fazer as coisas. Isso coloca todo tipo de risco, né? E a Regina pode me dizer aqui, Regina, você já deixa suas filhas tirar a mesa e colocar a mesa, lavar a louça? Demora menos, né? Demora mais. Elas têm já 10 anos e 13 anos, né? Então, é um pouco arriscado. Agora, às vezes, elas têm segunda e quarta, é o dia da Emily fazer o jantar, e ela faz o jantar, ela limpa a cozinha, e deixa tudo limpo depois que faz. E terça e quintas é o dia da Julie. Então, assim, é muito difícil. Quantos anos elas têm? 10 e 13. Que legal. A Julie já tá. E olha, aqui tem 10, é a que cozinha mais. Ela assa bolo, ela faz pancakes, ela muito... Ela tem muito esse interesse, né, de fazer essas coisas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, como foi o processo de ensinar elas? Porque imagine que você faz a comida rapidinho, mas para ensinar elas demora muito mais, né? Então, é o preço de ser pedagógico ou de ter a comida pronta ali, né? Exatamente. E é isso que eu, assim, relaciono com Deus plantou o jardim, você falou, ele sujou a mão. Não é fácil ensinar. É fácil a gente fazer e limpar rápido. E tem dia que eu falo, eu queria já terminar tudo isso. Mas aí a gente pensa nessas interrupções, nas nossas interrupções do dia a dia é que a gente ensina nossos filhos, né? Nas interrupções, nos atrasos. Eu ensino não só a cozinhar, mas eu ensino se eu vou ter paciência, eu ensino graça quando ela erra. E teve um dia que ela estava muito contente, fez uma receita nova e ela estava copiando, né, da receita, ela estava olhando, em vez de colocar uma colher e meia de chá, uma colher e meia de chá de baking soda, ela colocou 11. Ela colocou 11 colherzinhas. Então, assim, quando a gente provou o bolo, imagina, né? 11 colheres de não pode falar que tá ruim, né? Sódio, não pode falar que tá ruim, né? Aí nós falamos, alguma coisa tá errada, Emily, porque assim, você não pode, por medo de ofender, não corrigir. Né? Essa que é corrigir com graça, corrigir com, né, dar assim, ter essa paciência de Deus, né? Eu acho que é tão difícil. Para mim, eu falo, tem 2 frutos, Senhor, do Espírito que eu queria muito ter, e eu acho que todos os dias eu peço por eles. Todos os dias eu peço. Self-control é o... Autocontrole. Autocontrole e paciência, sabe? Então, eu falei, alguma coisa saiu errada na sua receita, Emily. O que será que você fez? Vamos ver a receita. Aí eu falei, e eu não conseguia distinguir o que era, né? E o meu marido foi o que falou, o Robert falou, tá com muito gosto de baking soda, né? De bicarbonato. Aí eu falei, quanto você colocou? Ela falou, 11. E ela ficou tão triste, tão decepcionada. Então, o que eu falei para ela? Você vai fazer de novo amanhã.
sabe? Porque a minha vontade era falar, não, deixa eu estar lá e eu faço, né? Deixa eu fazer. Porque a gente não quer ser interrompido. Nas pequenas frustrações existem nossas oportunidades de ensinar nossos filhos, né? Não é fácil, mas foi assim que eu aprendi, foi assim que talvez tantas outras mães tenham aprendido. E tem muitas mães que falam, não, eu conheço uma senhora muito querida minha, que ela diz, eu nunca aprendi a cozinhar, até que eu me casei e tive que aprender sozinha, porque a minha mãe não tinha paciência de ensinar. Então você vê, cozinhar é uma coisa como Deus pediu para Adão dar nome aos animais, a cultivar o jardim, é uma experiência participativa, né? E como a Regiane teve que fazer de novo, e talvez até comer o primeiro bolo, eu imagino que Deus deva ter passado umas, e passa com todos nós, né? E Deus poderia ter criado um mundo perfeito em um estalar de dedos ou em uma palavra, mas Ele escolhe passar 6.000 anos durante todo esse sofrimento, porque Ele quer que a gente participe, a gente tenha essa participação no trabalho divino, né? Então, eu queria agora passar já mais para frente. Eles saíram do jardim, caíram, passaram 400 anos como escravos no Egito. E tem muitos paralelos com a gente isso, porque hoje nós somos escravos do pecado, né? Então, o Novo Testamento fala sobre a saída do Egito, até o Velho Testamento, né? A saída do Egito como uma metáfora para você sair da sua escravidão do pecado, né? Então, vocês vejam aqui, né, as palavras que foram ditas aos israelitas, né? Escrevam no verso 7 aqui, ensine seus filhos com persistência, converse sobre essas coisas que foram ensinadas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Isso aqui foi dito um capítulo depois dos 10 mandamentos, né? Então, os 10 mandamentos foi dado no Monte Sinai, depois de 400 anos de escravidão, quando eles saíram do domínio lá de Faraó. E aí, logo depois dos 10 mandamentos, vem esse mandamento familiar. Olha que interessante. Moisés faz uma lei, 10 mandamentos, todos aquele monte de lei, mas agora ele está falando para cada família. Por que será? Porque se a coisa não pegar no nível familiar, não vai pegar no nível de sociedade, não é? Então, se você olhar aqui, olha o que ele diz, escreva nos batentes das portas. O que tem que escrever no batente das portas? O que isso lembra da gente? Não lembra da Páscoa? Não lembra da passagem do sangue, que eles tiveram que botar o sangue no batente da porta? Então, essa era uma geração de Deuteronômio, né? Desculpa, essa geração do Êxodo, eles já estavam no deserto. Então, provavelmente, eles ainda lembravam disso. Então, eram coisas que os associariam ao passado. Agora, eu queria perguntar para vocês, na experiência do deserto ali, que tipo de coisas vocês acham que são valiosas para a família? Que tipo de coisas que eles tiveram que desaprender de Israel, quando vivendo no Egito, mas agora morando no deserto? Que tipo de coisas vocês acham? João, eu li no livro A Educação, eu li que quando Deus tirou o povo do Egito, os pais, ela fala nessas palavras, os pais eles eram ignorantes, sem treinamento e sem fé. Então eles não tinham condições de ensinar nada, porque tudo que eles iam ensinar foi o que eles aprenderam no Egito, que Deus queria que eles esquecessem. Uhum. Então Deus, ao sair do Egito, Deus foi o professor deles, e ele começou a ensinar, tanto é que nos mandamentos, né, no 4 fala, lembra-te, né, e ele falou, então eu acredito assim que no deserto, aquilo era tão novo para eles, você vê, às vezes as pessoas estão tão acostumadas a ser escravos que a liberdade dói. A liberdade, ela é incômoda, porque agora você tem que aprender, não tem mais as panelas de carne e de cebolas do Egito, agora tem o pão do céu, que a gente tem que aprender, que tem que recolher todas as manhãs, mas não no sábado, na sexta-feira a gente vai recolher o dobro. Então essa foi uma lição que Deus estava ensinando para eles, de novo do mandamento, né? Imagina, depois de 400 anos, eles perderam a identidade. Eles não eram mais, eles não tinham a mesma identidade, eles já eram mais egípcios do que israelitas, né? Então, assim, Deus, na sua paciência, ensinou as noções de higiene, né?
ensinou noções de alimento, ensinou sobre o sábado, sobre recolher o alimento, né, no caso do maná. E essas são essas assim que me chamam mais atenção. E todas lições práticas, né? Porque eles estavam acampando, né? Era um backpacking, né? Como a gente diz aqui. E precisavam de comida, precisavam de água, e tinha gente morrendo por falta de higiene. 400 anos de escravidão, como você disse, né? Eles estavam completamente destituídos de qualquer dignidade, né? Então, acho que a lei era praticada num contexto prático, não é? Que é o contexto que você mesma disse do bolo, né? Vamos fazer o bolo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não tem muita teoria no lar, né? Acho que essa é... Você vê a história de Daniel, né? Daniel foi com 16, 17 anos na Babilônia, na flor da idade, para um lugar secular, para um lugar fantástico, cheio de estudo, de universidade, com as melhores comidas, com o melhor entretenimento. Ele podia comer da comida do rei. É como se fosse ele trabalhar na Apple, na época que o Steve Jobs estava lá. Ele ia comer na mesa do Steve Jobs, ele comia a comida dele. E você vê, Daniel, o que ele fez? Olha aqui em azul, ele decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Então, tudo isso que a Regiane falou, tudo isso que eu faço, que todos os pais fazem, é para que nesse momento de decisão a pessoa tenha dado aquela margenzinha de chance para Deus falar ao coração, né? E volta de novo naquele primeiro verso, né? Meu filho, ouça o conselho da sua mãe, né? Então a gente ora para que esse momento de decisão de Daniel se propague para todos os nossos filhos, né? E a gente sabe o que aconteceu com Daniel. Ele viveu no mundo secular a vida inteira dele. Ele orava 3 vezes por dia. Ele profetizou para o rei, ele ajudou a salvar Nabucodonosor, não é? Então, uma história fantástica. Eu acho que para nós aqui, mesmo num mundo como esse, a gente vê que Deus está trabalhando. E Deus tem uma especial para os pais e para as mães, né? Eu queria terminar o nosso estudo lendo um texto de Ellen White, da lição que eu achei fantástico. Diz assim: pais e mães, vocês têm uma obra solene para ser feita. A salvação eterna de seus filhos depende do seu procedimento. Como vocês educarão seus filhos com êxito? Não falando com ira, pois isso não fará bem nenhum. Fale com seus filhos como se tivessem confiança na inteligência deles. Lidem com eles com bondade, ternura e amor. Digam-lhes o que Deus quer que façam. Diga-lhes que Deus quer que se eduquem e se preparem a fim de ser colaboradores dele. Quando vocês fazem a parte que lhes cabe, pode confiar, crendo que Deus fará a parte dele. Isso está em Orientação da Criança, página 33. Então, eu quero dizer para todos vocês que Deus está com o pai e com a mãe, ele vai andar junto com vocês, vai abençoar, nunca desista de fazer o trabalho duro de ser pai e de ser mãe. Eu queria agradecer muito a presença da Regiane, a nossa colaboradora de sempre, que Deus abençoe você com seus novos bolos que vai fazer. E essa ideia da janta é muito interessante. A Estelinha tem 5 anos, mas logo ela entra no cardápio. É isso aí. Se Deus quiser. Luana, obrigado também pela participação, que Deus te abençoe. E espero vocês semana que vem, no próximo estudo com o Rony e com o Pitu, nós vamos ver sobre a lei de Deus, a lei como professor. Que Deus abençoe vocês. Jane, você pode fazer uma oração para a gente? Claro que sim. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de te conhecer, de aprender de ti, Senhor, e o privilégio que o Senhor nos dá como pais de passar esse conhecimento, Senhor, aos nossos filhos. O privilégio de apresentar, Senhor, a ti as tuas verdades, Senhor, aos nossos filhos. Nós te pedimos, Senhor, eu peço uma bênção especial para todos os pais que estão escutando essa lição, que estão orando nesse momento conosco, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor. Tu sabes, Senhor, que nós somos falhos. Tu sabes que nós somos pó e que quantas vezes nos sentimos culpados, Senhor, por não fazer as coisas como nós deveríamos. Mas eu te agradeço porque o Senhor não nos culpa, o Senhor nos redime da culpa. Eu te peço uma bênção para cada um, que eles possam não desistir, Senhor, de continuar tentando e fazendo a boa obra. E que nós possamos ver nos nossos filhos o fruto do nosso trabalho e que nós possamos, Senhor, um dia entregar esses filhos a Ti. Como resultado do que nós fizemos por ele, do que o Senhor fez por nós através deles. Em nome de Jesus, amém.